Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aula aqui, a aula 10, a aula 11 dessa semana. Eu sou a professora Estela e vamos continuar com a história de José. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez na vida de vocês, alguém fez alguma coisa muito ruim que vocês ficaram muito chateados e ficaram magoados mesmo? E aí vocês tiveram que liberar perdão para essa pessoa? Talvez um colega de escola, da rua, um primo, uma prima, uma amiga, que tenha feito alguma coisa ruim e não pediu desculpa para você e aquilo passou, mas você tem que conviver com essa pessoa e em certos momentos o seu coração aperta e olha para aquela pessoa e aquela pessoa te causa assim um mal. Você sabia que essas coisas ruins que as pessoas fazem com a gente tem que perdoar? E esse é o tema da nossa aula 11 dessa semana. O título da aula é O Milagre do Perdão. Então vejam bem como é importante o perdão, porque o título da aula é o milagre. Então, o que um milagre pode provocar, né? O que é um milagre? Então, vejam o que o perdão pode provocar com a nossa vida. Porque nós somos cristãos e a gente tem que perdoar. Mas eu vou falar o seguinte, que essa história de José vai nos dar um grande exemplo de perdão. Mas antes eu queria lembrar, no estudo ele nos mostra uma coisa muito interessante. Vocês sabem o que significa a palavra perdoar, como ela é traduzida do grego? Sabe o que é? É cancelar. Ou ainda um verbo que vocês não estão tão acostumados, que é remir. Remir é um pouco difícil, mas cancelar é um verbo que é muito conhecido da gente. O que é cancelar? É acabar, é sumir, é desaparecer, tem até outra, é remover, não é? As meninas aí que já passam esmalte, quando a gente pega acetona e passa assim, ó, é removedor de esmalte. O que acontece com aquela mancha de esmalte que tem na unha? A gente passa acetona e remove, e some, e cancela e desaparece e não tá mais. Então, quando a gente pensa em perdão, a gente pensa nesse sentido de cancelar de algo ruim que possa ter acontecido, alguém possa ter feito pra gente, que nos magoa, que nos machuca, mas que a gente tem que cancelar aquela dor e conviver e voltar a conviver com essa pessoa. E foi isso que aconteceu com José. Bom, eu vou lembrar vocês da história de José. O que aconteceu na aula 10 da semana passada? Vocês devem se lembrar que que José era o governador do Egito, era muito poderoso e ele conseguiu acumular uma quantidade muito grande de alimento e ele pôde vender, ele não, mas o Egito pôde vender, fornecer alimento para a região próxima ali. E os irmãos de Jacó, que era o pai de José, Jacó tinha um outro nome também, recebeu um outro nome, Israel. Então, às vezes aparece Jacó, às vezes aparece Israel. E ele ficou sabendo que no Egito tinha venda de comida, tinha alimento, porque naquele momento não tinha como produzir alimento. Eles tinham dinheiro, mas não tinham a produção do alimento. Então, no capítulo anterior, na aula anterior de vocês viram que eles viajaram, compraram alimento, quando voltaram, descobriram que além dos cereais, o dinheiro veio junto naquela sacola. Mas José, porque já tinha visto que eram os irmãos dele e o coração dele já estava quebrantado, o que José pensou? Começou a inventar histórias para que ele pudesse se reaproximar da família dele. Então, o que ele fez? A hora que os irmãos foram na primeira ida, foram voltar, ele disse, uns ficam e outros tragam Benjamim, que é o filho mais novo do seu pai, que é o irmão mais novo de vocês, para eu saber se vocês não são espiões.
Então, agora na aula 10, que é a continuação que se dá em Gênesis 43, 44 e 45, é o momento que vai contar a história de que eles voltam para o Egito, porque realmente acaba a comida novamente e aí eles continuam sem alimento. E pai de José, né, e dos irmãos dele, falava: eu não quero que o meu filho vá ao Benjamim, porque eu já perdi um filho. Mas ele não teve jeito, a fome era tão grande, todo mundo estava passando por muita privação, que ele finalmente deixa que os filhos dele levem Benjamim ao Egito para uma segunda compra de alimentos. Quando eles chegam lá, José encontra Benjamim e ele já fica com o coração apertado, dá aquela emoção nele e ele começa a chorar. Para que ninguém veja que ele estava chorando, ele sai da presença dos irmãos, tenta se controlar. Sabe aquele momento que a gente engole o choro? Pois é a hora que ele engole o choro e ele consegue se controlar e manda, a hora que ele volta na presença dos irmãos. Esses irmãos não sabem ainda que José é o irmão deles, que aquele poderoso governador fazia parte da família deles. E eles não estavam entendendo nada, porque eles deviam estar perguntando. Aí a gente fica perguntando, né, na história: por que será que esse homem tão poderoso está querendo que a gente venha almoçar na casa dele? A gente já trouxe aqui o dinheiro para comprar o alimento, né? A gente já trouxe o nosso irmão e eles mostraram: ó, esse é o nosso irmão mais novo, é o Benjamim. E você viu, o Senhor viu, que nós não somos impostores nem espiões, nós somos honestos. Agora a gente quer também presentear o Senhor com algumas coisas, porque Jacó preparou alguns presentes para esse governador. E eles entregaram, almoçaram, e aí o coração ainda apertado de José. E eles tiveram que ir embora. Na hora de ir embora, José inventa outra história para que ele consiga se reaproximar novamente, para ver se dessa vez ele consegue estar próximo à família dele novamente. E aí o que ele fala para um dos servos dele? Faça o seguinte: coloque esse copo de prata nas coisas do Benjamim e siga-os. Quando eles estiverem na metade do caminho, vocês os acusam, parem a caravana da ida deles e acusem-nos de que eles roubaram alguma coisa. E aí, quando ele abre as coisas para ver, eles falam: não, a gente não roubou nada. Mas na verdade, ele não tinha roubado mesmo, né? Só que o servo sabia que na sacola de Benjamim ia encontrar um copo de prata. E aí, eles têm que voltar na presença de José. Ao voltar, Judá, que é outro irmão, ele fala: não, eu posso me colocar como escravo de vocês e eu vou me oferecer como servo. E aí aquilo tudo, naquele momento, José não suporta tudo aquilo e entra num pranto, num choro terrível, porque na verdade o coração dele estava totalmente liberado aquele perdão. Ele queria o contato, ele queria conhecer, voltar a ver o pai, ele queria estar próximo à família dele. Então ele vai, abraça e beija e diz: eu sou José, que vocês venderam no Egito, né? E na verdade o abraço, o beijo, né? Isso acontece depois que ele se revela. Então os irmãos ficaram super espantados. Mas como? Esse homem tão poderoso! E aí eles achavam que José teria morrido, né? Do que eles fizeram. E ficaram aterrorizados com o seguinte: agora ele vai se vingar da gente. Mas o que eles não sabem é o seguinte: é que tudo aquilo que José tinha vivido de todo aquele momento, desde quando ele foi resgatado e foi para o Egito e se tornou poderoso, ele viu que aquilo tudo era propósito de Deus. E todo o perdão já tinha sido liberado no coração de José. Então, ele, em momento nenhum, ele quis pagar os irmãos com o mal que eles lhe fizeram, né? Então, veja bem, isso a gente tem na Bíblia: nunca pague o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Isso é perdoar, né? É isso que nós temos que buscar em relação às outras pessoas. Em Efésios 4:32 diz, né? Sejam bons e atenciosos com os outros e perdoem uns aos outros. E é isso que a nossa vida cristã saudável, viva,
pronta, tem que estar sempre pronta para perdoar, porque o maior exemplo que nós tivemos de perdão foi o amor que Deus teve por nós e que nos deu Jesus para nos salvar e nos perdoar de todo o pecado. Então eu queria terminar lendo com vocês Colossenses 2, o versículo 13 e 14. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Então, Jesus, deu vida juntamente com Jesus, por meio da vida de Jesus, perdoando todos os nossos delitos. O que é delito? É pecado, é coisa errada. Quando a gente lê jornal, a gente vê o delito, né? Que é o que algum ladrão, algum bandido faz. Então, né, não que Deus nos trata como bandido, mas ele olha o nosso pecado. E tendo cancelado o escrito de dívida, olha só o que Deus faz por meio da vida de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ele cancela o escrito da dívida. Qual é a dívida? É o nosso pecado, que era contra nós, porque era uma dívida que nós tínhamos contra Deus. Mas por meio da vida de Jesus, essa dívida é cancelada. Por isso o verbo, né, perdoar significa que a gente consegue entender bem o que é perdoar quando o verbo significa cancelar. Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, esse é o maior exemplo de perdão. E se Jesus nos perdoa, se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar as pessoas que estão à nossa volta? Então, essa lição, o milagre do perdão, vem para nos ensinar, para nos lembrar, para pedir que nós façamos sempre esse exercício. Tá bom? Deus abençoe vocês, continuem se cuidando, lavando bem as mãos, usando máscara e procurem sempre influenciar os mais velhos em casa, porque às vezes os mais velhos, eles são mais teimosos do que os mais novos, né? Então, lavando as mãos sempre e não coloquem a mão na boca, no nariz, no olho, se cuidem, pessoal. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.